sobre controle baseado em PC, nós vimos que a Beckhoff utiliza um PC como controle, que quando a gente instala o TwinCat no PC, ele transforma o PC num PLC, né? Bom, agora nós vamos ver como que isso acontece, como que isso funciona, tá? Primeiramente, então, quando a gente baixa o TwinCat e instala ele no PC, ele vai instalar, além do software de engenharia, ou seja, o software de desenvolvimento do programa da sua aplicação, ele vai instalar também um software real-time para execução desse programa compilado depois. Esse software é chamado de runtime, tá? E esse runtime que é o responsável por executar o seu programa de controle. E quando você adquire um produto Beckhoff, compra um produto Beckhoff, esse runtime já vem instalado de fábrica, seja ele um PC ou um controlador embedded. Muito bem, então para a gente entender como que o runtime funciona em conjunto com o Windows, primeiro vamos relembrar um pouco do conceito da disciplina de sistemas operacionais, tá? Bom, no âmbito de sistemas operacionais, para que diversas aplicações, né, funcionem com a ideia de ao mesmo tempo, né, entre aspas, ao mesmo tempo, foi criado um controle chamado de controle multitarefa, tá? Onde um componente do Windows chamado de escalonador de tarefas fica responsável para gerenciar a utilização dos recursos dos programas que o usuário utiliza, como por exemplo um Excel, um Word ou qualquer programa executável pela CPU. Tá? E esse escalonador de tarefas padrão do Windows não oferece recurso de controle em tempo real. Ok, pessoal? Isso é muito importante a gente entender. Olhando agora para o nosso runtime, o runtime ele opera no modo privilegiado, um modo que é chamado de modo kernel, tá? E permite que ele acesse diretamente a CPU através de interrupções. Portanto, não é o Windows que executa esse runtime. Em outras palavras, não é esse escalonador de tarefas padrão do Windows que executa o nosso runtime de controle. Esse runtime de controle ele funciona com seus próprios controles de interrupções, como se fosse um driver. O SO Windows, do ponto de vista de arquitetura, possui duas camadas básicas de software, que é a camada de aplicativos e o kernel, ou seja, o núcleo do sistema operacional. A camada de aplicativos faz acesso ao kernel e o kernel faz acesso ao hardware do sistema. Tá? Para que isso funcione de forma hierárquica, basicamente o Windows possibilita dois tipos de acesso, que é o acesso em modo usuário e o acesso em modo kernel, ou seja, o acesso em modo privilegiado. Tá? Programas de usuário padrão, como no caso o Excel, o Word ou qualquer programa executável, eles funcionam sob a supervisão do kernel em modo usuário. Isso tudo foi criado, pessoal, para facilitar a vida do usuário sem causar danos ao hardware. Mas vejam que quem faz acesso ao hardware é o kernel, tá? E não os programas que estão na camada de aplicativos, né? Muito bem. Então, essa arquitetura do Windows permite que o nosso runtime, que é o nosso software de automação determinístico e com características de controle de tempo real, acesse diretamente o kernel, tá? Do sistema, causando diretamente as interrupções na CPU, né, para rodar os controles de PLC de motion em tempo real. Tá? Então, em resumo, o TwinCat Runtime ele é um programa, tá, pessoal, de tempo real que funciona aí em modo kernel. Bom, pessoal, então aqui agora nós temos uma comparação de um ciclo de execução entre um CLP e um CLP baseado em PC, tá? Tendo como um base time aí um tempo de tarefa de 10 milissegundos, tá? Lembrando aí que todo PLC ele tem aí um tempo base de que pode ser de 10 milissegundos, é um tempo configurável de todo PLC, tá? Mas é a famosa task, né? Porque o PLC ele é
um produto cíclico, né? Então esse aqui é o tempo de tarefa, o tempo de execução na sua tarefa, ou seja, de 10 em 10 milissegundos vai haver aí uma interrupção no controlador, interrupção da CPU. Então, olhando aqui o ciclo de CLP, no instante inicial, quando a CPU sofre uma interrupção, ela vai ler as entradas, vai fazer a tarefa de um PLC, né? Ler as entradas, executar o programa e atualizar as saídas. O tempo que ela leva para fazer isso é o famoso scan, né? A partir daí, ela entra no modo de espera, ela fica em idle, tá? 10 milissegundos depois, ou seja, na próxima interrupção, ela novamente vai ler as entradas, executar o programa e atualizar as saídas. E assim por diante, né? Então esse é basicamente o funcionamento de um ciclo de PLC convencional, padrão. Olhando agora para o ciclo de PLC baseado no PC, a gente já percebe que ele tem basicamente o mesmo comportamento, né? Afinal de contas é um PLC. Então no instante inicial ele vai a CPU também vai sofrer uma interrupção, tá? E quem vai controlar isso daqui agora é aquele runtime que eu venho falando durante o vídeo, né? Então ele vai interromper a CPU, ler as entradas, executar o programa e atualizar as saídas como num PLC convencional, mas aqui agora é onde está a diferença frente a um PLC. Após a execução, após o runtime terminar a tarefa dele, ele vai entregar a CPU para o Windows, né? Então vai haver aqui uma troca de contexto. E a partir daí o Windows então assume o controle da CPU. Então nesse momento agora é o Windows que está fazendo uso da CPU. Tá? Portanto, no momento em que o Windows está executando os seus processos, né, o escalonador de tarefas está utilizando a CPU, tá? O Windows nem sabe da existência aqui do nosso runtime, tá? E vice-versa, tá? Porque o runtime interrompe a CPU no momento que é necessário para executar a tarefa de controle. Tá? Por isso também que se ocorrer algum problema com os processos do Windows, com algum problema em algum programa de usuário, não afeta o nosso runtime de controle. Tá? Porque no momento que está executando a nossa tarefa de PLC, o Windows está parado. Né? Foi o que eu falei no slide anterior. Não é o Windows que executa o nosso programa de controle. Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vimos o princípio de funcionamento do Runtime TwinCat em cooperação com o Windows. Tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.